Aleluias. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Pode se assentar. Recupera seu fôlego aí. Limpa o ranho. Muito bom estar com vocês, galera. Muito bom. Glórias a Deus. Deus é bom demais. Jesus. Tem que pregar mesmo? Achei que o culto ia acabar já depois do... Rapaz, ninguém anotou a placa, não? Irmão do céu. Abre sua Bíblia comigo em João, capítulo 8, versículo 12. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bom, não sei. Estou tentando reconhecer algumas carinhas aqui, mas de máscara fica bem mais difícil, né? Mas eu sou o pastor Jean. E estou aqui de novo. Mais uma vez, pela graça de Jesus, para trazer aquilo que o Senhor tem colocado. Cara, se tem um negócio que eu acho muito louco é trabalhar com tema, tá ligado? E isso é muito louco. Eu não consigo, tá ligado? Mas que bom que vocês conseguem. E o tema então é: eu sou a luz do mundo. Vamos ler o texto principal comigo aqui? João capítulo 8, versículo 12, em nome de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glórias a Deus. Gente, se tem uma coisa que nós precisamos entender, compreender, aprender, é caminhar debaixo daquilo que o Espírito Santo está direcionando. Então eu tenho uma coisa para falar para vocês: o meu sermão, ou o meu esboço, está submetido àquilo que o Espírito Santo está nos comunicando desde o início do culto. Então eu fiz um monte de anotação, eu fiz um esboço da hora, mas o Senhor ainda continua falando sobre entrega. Ele pode ter mudado o ministro, mas Ele não muda a sua palavra. Ele continua falando a mesma coisa. Então, olha só que interessante. João, no capítulo 8, versículo 12, fala então essa passagem muito conhecida, que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É muito interessante e muito importante que a gente consiga entender que nesse contexto, no contexto de João capítulo 8, o que acontecia antes dessa declaração de Jesus, de que Ele era a luz do mundo, é uma passagem muito conhecida também de todos vocês, com certeza, que é o momento onde a mulher adúltera é jogada aos pés de Jesus. E vamos ler comigo em nome de Jesus. Volta no versículo 1, lá do capítulo 8, só para a gente entender o contexto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram: mestre, essa mulher foi surpreendida num ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus se inclinou, começou a escrever no chão com o dedo, e visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, e ela estava de pé diante dele. Então Jesus se colocou em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. E falando novamente ao povo, Jesus disse:
Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A primeira manifestação da luz, vamos dizer assim, era aonde Jesus ilumina e revela, porque luz também é revelação. Quando nós falamos de luz e trevas na palavra, nós podemos ter vários conceitos entre certo e errado, esclarecimento e ignorância, sabedoria e desconhecimento. A palavra luz tipifica a revelação para nós. Por exemplo, pegue a palavra aluno. Muitas palavras que tem o A no começo, você sabe, né? Anormal é aquilo que não é normal. Aluno, por exemplo, é aquele que não tem luz. Por isso que ele precisa de um professor. Luno vem de luz. Então nós entendemos que luz é uma revelação, é um descortinar, ou é um aprendizado e um ensinamento. Então todas as vezes nós temos contato com a luz que é Cristo, algo nos é descortinado. E naquele momento da mulher adúltera, houve uma revelação. Qual que era a revelação, pastor? A revelação era da condição do coração dos próprios acusadores. Quando eles se deparam com a luz que é Cristo e levam uma mulher, Jesus faz questão de trazer um nivelamento pessoal daquilo que estava acontecendo. Ele só faz uma pergunta: se algum de vocês não tem pecado, pode ser o primeiro. E nós sabemos bem que o único dali daquele meio, naquela conversa, que não tinha pecado, era o próprio Cristo. Ou seja, a luz que estava brilhando naquele momento, estava fazendo com que a própria condição de pecado do homem fosse revelada. Aqueles homens, os acusadores, os fariseus e os que estavam lá, eles tiveram a revelação da sua própria condição. Não sei se entregaram ao Senhor depois, não consegui investigar isso, mas espero que sim. Mas a princípio, a luz revela a nossa própria condição. Amém? Glória a Deus. Vocês estão quietinhos? Vocês estavam tudo uhul agora mesmo? É? Não, né? Então vamos continuar. Vamos continuar desse ponto aí. E eu já vou chegar no entendimento daquilo que o Espírito Santo continua comunicando. O Espírito Santo começou comunicando o culto para a gente como? Entrega. Todos nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para compreender que isso continua sendo dito. Embora o sermão pode caminhar por algum lugar, nós vamos chegar nesse mesmo ponto. Porque é aquilo que o Espírito Santo está trazendo para casa, não é? Foi na oração, não foi? Na oração? Então o Espírito Santo está falando isso aí. Então começa. Vai entendendo. Eu queria, juntamente com você, começar a entender agora um pouco a questão de que Jesus é a luz do mundo. E eu gostaria de pegar esse versículo, o versículo 12, e parar para analisar um pouquinho de o que quer dizer algumas coisas que ele falou nesse momento. Ele começa então dizendo: eu sou a luz do mundo. Morou? Abre lá em Colossenses, capítulo 1. O que essa luz faz? Para que essa luz serve? Para que essa luz nos direciona? Colossenses no capítulo 1. Pode ser no versículo 25. Paulo fala assim: da igreja me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus que foi atribuída a mim, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério, aquilo que esteve oculto, onde faltava a luz, entre épocas e geração, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza disso que estava em oculto. Quando a luz chega, ele diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a chegada da luz. A chegada da luz é o que nos traz esperança. A chegada da luz na vida daquela mulher foi o que levou a ela a esperança. Naquele contexto era a acusação e um possível apedrejamento. Mas a luz, eles fizeram a péssima escolha de levar aquela mulher até a luz.
E a luz não revelava a condição dela, porque a condição dela já estava revelada. Foi surpreendida em pecado, revelou a condição deles mesmos. Olha só. Vamos para Gálatas 6, em nome de Jesus. Nós já temos a revelação dessa luz, já recebemos Cristo, graças a Deus. Agora, nós que já temos a revelação de Cristo, esse mistério de Cristo que esteve oculto e foi revelado, que agora é Cristo em nós, a esperança da glória, o nosso caminhar é diferente daqueles acusadores, e Gálatas 6:1 nos ensina isso. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Olha só que interessante, está aqui? Amém, Gálatas 6:1, ele veio, glória a Deus. Então vamos entender que a revelação da luz consegue fazer com que haja o nosso nivelamento de relacionamento. Amém? Top. Jesus é a luz. Se você for lá para Efésios 3 comigo, e a gente vai dar uma passeada legal. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Glórias a Deus, versículo 7. Olha só Paulo falando de novo do Evangelho. Do Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, que agora mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Ou seja, a luz de Cristo brilha em mim, brilha em nós. Quando a luz de Cristo brilha em nós, nós também temos a revelação, não somente do Cristo, mas também do seu corpo, a saber, a igreja. Tudo que estava em oculto, existia um mistério oculto em Deus, era Cristo, e o mistério oculto em Cristo era a igreja. Então essa revelação, ela é sempre progressiva. Para analisar, uma vez Rodolfo Abrantes falava disso, se eu não me engano, lá na IC. O que acontece com Paulo no caminho de Damasco é o quê? Ele se encontra com Cristo, e o Senhor brilhava, né? E ele fica cego, e quando ele fica cego, Deus direciona ele até um homem, chamado Ananias, e esse homem Ananias também tipificava a igreja. Então para pensar a partir dessa analogia, ele teve a revelação de Cristo, mas para que ele fosse curado completamente, ele precisava do relacionamento com a igreja, Cristo e a igreja. Essa luz nos traz uma revelação completa, então não é possível que eu tenha a luz revelada em mim e não consiga me desprender ou me desdobrar em relacionamento com o próprio corpo do Cristo, que é o cabeça. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora lá em Efésios 1, volta aí algumas páginas aí. Capítulo 1, vamos lá. Vamos no versículo 3, que eu acho que é mais fácil da gente entender. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor, alguém tomou choque, hein? Da sua gloriosa graça. Não foi o demônio, calma, que foi só o som. Amém? Volta para Efésios aí, alguém pisou no cabo, em nome de Jesus. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão do pecado, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou, nos iluminou, o mistério da sua vontade,
de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou na administração da plenitude dos tempos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Jesus é a luz que o mundo precisa. A partir dessa luz, nós temos a revelação do seu corpo, que é a igreja, e através do relacionamento com a igreja, nós temos toda a nossa vida de comunidade convergida em Cristo, que é inclusive o propósito eterno de Deus. Muitas das vezes nós caminhamos procurando o nosso propósito, mas na verdade, o nosso propósito é algo que nós fazemos para contribuir com o propósito eterno de Deus. Ou seja, aquilo que eu faço precisa, de alguma maneira, convergir em Cristo. Trabalho, escola, faculdade, qualquer área de atuação que você tem, é para convergir em Cristo. Então, a nossa pergunta para Deus não é: Deus, qual é o meu propósito? É: Deus, como eu contribuo com o seu propósito? Essa é a grande chave. Mas vamos seguir lá, na declaração de João 8. Ele continua, né? Ele falou: eu sou a luz do mundo. Então já vimos que ele é a luz do mundo. Ele nos ilumina, nos revela o Filho revela o corpo, e o corpo converge todas as coisas a Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Cansei. Estou falando muito rápido? Até que hora que eu tenho, pastor? Já acabou, já passou da hora. Amém. Deixa Jesus fazer. Depois ele fala assim: quem me segue? Ele começa: eu sou a luz do mundo. Depois ele fala: quem me segue? Sabe qual que é o problema da nossa geração? A geração que está rolando aí? Tem um monte de nome agora, a geração, né? X, Y, Z, Beta, um monte de coisa aí, né? Rolando, né? Mas o problema da nossa geração é a geração que se acostumou com o termo seguidores. Você tem lá o seu Instagram, você tem o seu Twitter, o seu TikTok, sei lá. Agora é TikTok também, né? Mas a gente tem que entender que o padrão de seguidor para Jesus não é o padrão de seguidor do Instagram, cara. Essa é a grande parada. Por quê? O que você faz quando você segue uma pessoa no Instagram? Você achou lá a pessoa lá, pá, achou da hora, botou lá o follow, né? Vamos seguir esse cara, esse camarada, essa pessoa. O que é um seguidor para os dias de hoje? Eu acompanho de maneira externa aquilo que essa pessoa está fazendo. Às vezes eu gosto ou não, eu coloco o meu coraçãozinho, eu salvo, eu guardo, eu armazeno. Então eu acompanho de maneira distante aquilo que alguém faz. Mas seguidor de Jesus é aquele que segue comigo. Então ser um seguidor de Jesus não é acompanhar à distância aquilo que ele faz, mas ser um participante daquilo que ele está construindo. Amém? Glória a Deus. Ele é a luz do mundo, e a luz me iluminou, e quando eu fui iluminado eu comecei a segui-lo. Não é assim com nós? Glória a Deus. Amém. Travei. Segue o baile. Então, às vezes, a gente está igual a Nicodemos. Tá ligado? Por quê? Nicodemos via, igual um seguidor do Instagram. Ele via acontecer, mas Jesus falava o quê? Nicodemos, enquanto você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver e entrar no reino de Deus, aquilo que Ele está fazendo. Ou seja, quando a luz do mundo me ilumina, ela me remove de um lugar de mero espectador para participante daquilo que Ele está construindo na terra. Isso é grande importância. Agora a parte que eu mais queria chegar, abre Efésios 3. Eu estou sentindo falta do... Deu ruim aí. Glórias a Deus. Efésios capítulo, na verdade 4. Aí a declaração de Jesus continua. Ele já falou que é a luz do mundo. Ele já falou que quem segue ele é o quê? Nunca andará em trevas. Porque ele é a luz. Então se ele é a luz e alguém segue ele, não vai ter treva. Porque quem está perto da luz anda iluminado. Amém? Pensamento, né, básico, didático. Mas pastor, o que é andar em trevas? Efésios 4,17 vai nos explicar bastante. E Efésios 4,17 tem tudo a ver com aquilo que o Espírito Santo está liberando hoje. Efésios 4,17 diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, para que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus,
por causa da ignorância, falta de luz, devido ao endurecimento do coração, tendo perdido a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Sabe o que é andar em trevas? É andar com aquilo que eu faço oculto do Senhor e das pessoas com que eu me relaciono. Então, quando eu ando nas trevas, significa que eu tenho vergonha de apresentar aquilo que eu trago nas minhas mãos. E hoje o Senhor falava sobre entrega. Às vezes quebrar o vaso pode ser os nossos pecados de estimação, ou algumas outras coisas que nós carregamos, a inutilidade do pensamento. E ele fala, cara, não viva mais desse jeito. Paulo dizendo em Efésios, vocês precisam entregar. Aqui ele fala, o procedimento dos filhos da luz, o título. Então, às vezes, nós que declaramos conhecer a luz, ainda sentados num lugar de espectadores, não temos coragem de fazer essa entrega, de quebrar esse vaso, de custe o que custar, entregar essas coisas, custe qualquer tipo de aparência ou situação, nós precisamos entregar ao Senhor tudo aquilo que nós carregamos, para que Ele possa ser revelado à nossa vida, iluminar o nosso entendimento, editar o nosso comportamento e fazer com que a nossa vida seja de fato transformada. Amém? Abre lá em 1 João, vamos comigo, 1 João, capítulo 1, olha só, na minha traz o subtítulo, andar na luz, a partir do versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, e nele não há treva alguma, se afirmamos que temos comunhão com Ele, com a luz, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém nós andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, lembra? Revelação de Cristo, revela Ele em mim, Cristo em mim, esperança da glória, me insere na comunidade, e a comunidade converge todas as coisas em Cristo. Se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, ter a luz revelada em nós, não se trata apenas da exposição da nossa condição, assim como acontecia com os fariseus que levavam aquela mulher. Não era só a exposição, porque o Senhor não quer te expor, Ele quer que você entregue isso para que Ele te purifique através daquilo que Ele é. E depois terá a luz da vida. E ele termina, né? É nessa frase aí, essa declaração. Mas terá a luz da vida. Lá em João, no Evangelho de João, volta lá comigo. Mas agora você volta no capítulo 1. Olha só que interessante. Terá a luz da vida. Top. Vamos achar o versículo aqui. Pode ser o versículo 6. João 1,6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio deles todos os homens crescessem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Sabe qual que é a parada muito interessante ao olhar para João Batista e entender que ele mesmo não era luz, mas ele testemunhava acerca da luz? É que por mais interessante ou impressionante que possa parecer, hoje nós não somos como João Batista, porque João Batista apontava para a luz. Agora hoje nós somos os portadores dessa própria luz, que habita no nosso coração, a saber, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Mas tem um grande porém, que é lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Ele sabia que era o encerramento, começou a tocar na hora, sabia que o pastor ia terminar com Mateus 5. Glórias a Deus. Mateus no capítulo 5. Entende uma coisa, cara, entende uma coisa, nós precisamos sair da condição de espectadores daquilo que o Senhor está construindo na terra.
Eu estava vindo para cá, eu estava no carro com o Joy, com tudo. O Senhor começava a queimar no meu coração algumas coisas. E tinha tudo a ver com a palavra profética que foi liberada aqui, que é sobre a entrega. E quando nós nos entregamos de verdade, nós estamos apenas seguindo um princípio daquilo que Jesus fez. Porque Filipenses fala isso, não fala? Sejam semelhantes ao Senhor, que se entregou, que podia ser Deus, podia ser rei, mas não quis, abriu mão disso, se tornou servo, entrou em condição humana, morreu na morte de cruz, mas Deus deu o trono para ele. E a palavra fala, mano, vocês têm que se entregar também no mesmo nível de Jesus. Ou seja, qualquer coisa que você está tentando se apegar, você precisa na verdade entregar. Você está entendendo? Porque não adianta a gente caminhar sendo muita coisa, né? Não, a gente precisa arrancar as divisas de vez em quando, né? Se tem uma coisa que eu adoro, cara, que eu amo na minha vida, é que eu não quero caminhar diante de Jesus numa condição de pastor de uma comunidade, cara. Eu quero ficar quietinho, eu quero estar sentado num banco ali às vezes e entender que ele fala, cara, você é amado, você é meu filho. Nós cantamos aqui, não cantamos? Ele me ama. Ele me ama, é a revelação da paternidade de Deus sobre nós, cara. Porque Deus, diante de Jesus, ele falou o quê? Na hora do batismo, Pai, Filho e Espírito presente no mesmo lugar, ele fala, esse é meu filho, aquele que eu amo. A afirmação do Pai sobre o Filho faz com que ele se torne alguém inabalável. Lá no deserto, Satanás desafiava, você não é filho? Mas Jesus não cai em tentação, porque o Pai já tinha afirmado quem ele é. Isso é a luz que brilha em nós, cara. Essa é a luz do mundo que brilha em nós, mano. E às vezes a gente caminha na inutilidade dos nossos pensamentos. Um cara do Instagram esses dias eu assistia, comediante. Ele fez uma reflexão de piada. Era um meme. Mas aquilo ali me cutucou, cara. Ele chegava, um outro personagem dele mesmo. Ele falava assim, mano, na internet você está navegando, você está naufragando. Inutilidade dos pensamentos. Às vezes a gente fica tanto tempo perdendo lá no Reels e esquece de fluir no rio. Até rimou, mano. A época do freestyle ainda tá, né? Você sai da rima, mas a rima não sai de você. É coisa do passado. Mas, cara, você tem que entender que é isso, mano. A gente fica, às vezes, caminhando dessa maneira, achando que tá na luz, mas fica um monte de coisa escondido. E o Senhor tá falando, mano, hoje é noite de entrega, e você tá achando que a entrega é só meia hora de louvor, parceiro. E não é só meia hora de louvor. Trata-se de toda uma vida que é gastada perante Ele, derramada diante do Senhor, aonde você não é mais possuidor de coisa alguma. E os religiosos, assim como Judas, no momento em que a mulher entregava, estava mais preocupado com a atividade. Meu, a gente podia pegar, vender esse perfume aí e dar comida para os pobres. Não era sobre o valor do perfume, era sobre a intenção do coração daquela mulher. Então, quando o Senhor fala que Ele é a luz, Ele nos iluminou, e se Ele nos iluminou, não existe mais inutilidade, porque Ele nos iluminou, e depois Ele fala em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, Ele falou lá em João, eu sou a luz, mas em Mateus 5 Ele fala, vocês são a luz. Ele nos iluminou para que os iluminados possam iluminar o mundo, cara. Então, quando eu caminho na luz, Ele me capacita para que eu possa iluminar outras pessoas que estão à minha volta. E Ele fala que não posso, ninguém acende uma luz e esconde debaixo da cama, cara. Está lá em Mateus 5, depois você confere. Ninguém acende a luz e esconde. Antes coloca no seu local apropriado, para que ela possa iluminar corretamente. Mas sabe qual que é o problema? Às vezes você está perdidão tentando achar qual que é o seu local apropriado. Porque quando fala sobre ser luz, falo você é luz, tá? Imagina nós estamos numa casa. Se eu falar para você parar para pensar de todas as luzes de uma casa, pensa na sua casa agora, todas as lâmpadas que tem na sua casa. Talvez você não esteja dando importância para algumas luzes que são extremamente importantes no seu dia. Porque talvez você pensou na luz da garagem,
Talvez você pensou na luz do quarto, na luz do banheiro. Mas dentro da sua própria casa, de madrugada, bateu aquela fome, você vai usar o micro-ondas, e lá tem luz. Local apropriado para alguém. Consegue fazer essa analogia? Às vezes, você está com fome, vai fazer alguma coisa, você abre a geladeira, lá tem luz, que você também precisa dela. Vai usar a geladeira no escuro para você ver. Às vezes, você está preparando um bolo no seu forno, e precisa saber se ele está pronto, lá tem luz. Existem tantas outras luzes que nós não damos mérito. Sabe qual que é o problema? Às vezes está tentando se encaixar num lugar que não é para você, porque ainda falta a revelação dessa luz em você, porque a revelação da luz também revela a sua própria identidade, e essa identidade firmada a partir daquilo que o Pai te afirma, assim como Ele fez com o Filho Jesus, te faz entender que talvez você não seja a luz da sala, mas para que alguém possa comer um bolo de qualidade, você vai precisar dar uma espiada, e aquela luz é extremamente importante naquele momento. Então eu quero dizer uma coisa para você, cara. Quando o Senhor está pedindo para você entregar, é para você entregar aquilo que você acha que você deve ser, e começar a viver aquilo que Ele fez você nascer para que fosse. Sacou? Então o Espírito Santo continua falando a mesma coisa, é a mesma entrega. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, que eu quero orar por você. E sinceramente, cara, às vezes a gente retém muito daquilo que é para entregar, às vezes a gente segura muito daquilo que o Senhor está pedindo. Então talvez você que veio aqui hoje se sente totalmente deslocado, não consegue se encaixar. Às vezes você quer se encaixar na igreja, e às vezes você fica pensando, mas o que eu vou fazer aqui? Antes de pensar naquilo que você vai fazer, se preocupe naquilo que Ele vai fazer com você, cara. Ele está fazendo isso agora, e ainda estamos falando sobre entrega, ainda estamos quebrando os nossos vasos, porque a luz chegou, cara. A luz iluminou a nossa vida, e depois que ela iluminou a nossa vida, lá em João fala, esta era a verdadeira luz que ilumina a vida, a luz dos homens, cara. Então talvez as coisas só não estão tão claras para você, porque a luz ainda não chegou completamente, porque você está tampando e abafando essa luz. Eu quero orar por você nesse momento. Espírito de Deus, obrigado, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua luz, Pai. Pai, se nesse salão existem filhos e filhas que ainda precisam da revelação da Tua luz, Pai. Se ainda existem aqui homens e mulheres que tentam se encaixar naquilo que não foram feitos, porque parece que é bom, porque parece que é o melhor para eles, eu te peço, Pai, que mediante o Teu Espírito Santo, os Seus filhos e filhas possam ser iluminados agora, no mais íntimo do coração de cada um, que eles possam viver, Senhor, a realidade da Tua revelação, que eles possam viver, Pai, o completo daquilo que o Senhor chamou para que eles vivessem. Aqueles que estão vagando, Jesus, que só precisam da Tua luz para entender, só precisam da revelação da Tua igreja, Pai. Eu te peço também, Senhor, que nesse momento o Senhor levante os Ananias, que vão fazer os Paulos que estão aqui voltarem a enxergar, Pai. Que o Senhor comece a preparar os ministros e filhos dessa casa, Pai. Os que já estão iluminados vão compreender que são sim luz do mundo, e que ser luz do mundo vai muito além da nossa performance, Pai. Espírito Santo, capacita e dá coragem para aqueles que precisam entregar alguma coisa nessa noite, aqueles que talvez estão com timidez, porque muitas das vezes a luz nos expõe, mas que eles possam entender, Pai, que essa exposição traz cura, que expor as coisas na luz traz a cura da nossa alma e do nosso entendimento, Pai. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor venha selar tudo isso que o Senhor está fazendo aqui, Pai, e que assim como nós cantamos no início desse culto, que a gente possa quebrar os nossos vasos, e que a gente possa viver a verdade dessa canção, que a gente possa viver a realidade disso,
não somente para agora, mas para toda a nossa vida. Amém e amém. Cara, o Senhor vai pedir coisas para vocês que vai ser duro de entregar, mano. Vai ser difícil. Sacou? Eu entrei num processo com o Senhor faz 3 anos. Poucas pessoas sabem disso e não vou nem contar o testemunho completo. Sei que fica curioso aí. Mas o Senhor começou a me pedir algo faz 3 anos. E eu entreguei para Ele faz aproximadamente 1 ano. Quase 1 ano. E aí, pastor, só glória? Só glória. É fácil, pastor? Não é. Então eu digo uma coisa para vocês, cara. Se existe uma coisa que vale a pena na nossa vida, é ter a certeza de estar caminhando debaixo da luz e daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Porque às vezes andar na luz, quando você está muito tempo na escuridão, o olho até dá uma fechada e incomoda. Mas basta alguns minutos andando debaixo da luz, que você consegue olhar diretamente para ela. Isso já não te incomoda mais, porque você faz parte daquilo que ela é. Amém? Que Deus abençoe vocês, abençoe essa casa. Fiquem com Deus. Orem por mim. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Você já sabe o que você precisa entregar. Você já entendeu nessa noite. Mas existe um nome que é sobre todo nome. Existe alguém aqui neste lugar que somente Ele é digno de todo louvor e toda adoração. E é por isso que nós estamos aqui. Digno de receber toda honra e poder, todo domínio em tuas mãos está. Seu nome é Jesus. Todo joelho dobrará, toda língua confessará, todo ser proclamará. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Nome sobre todo nome é o teu, Senhor. E não há nada que compare ao seu amor. Com meus lábios para sempre eu vou proclamar que tu és santo, que tu és digno, que não há outro que se compare a ti. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.
Judá. As trevas se estremecem ao poder de sua voz. Os reinos se abalam, para sempre eu cantarei. Seu nome é Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão da tribo de Judá. As trevas se estremecem ao poder de sua voz. Os reinos se abalam, para sempre eu cantarei. Seu nome é Jesus. O seu nome é, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Aquele que era, aquele que é e sempre será. É Jesus. O nome sobre todo nome. Não há outro igual a ti, Deus. Que ruja o leão, que ruja o leão da tribo de Judá. As trevas se estremecem ao poder de sua voz. Os reinos se abalam, para sempre eu cantarei. Seu nome é Jesus. Seu nome é